Fala galera, então continuando aqui a nossa brincadeira. Então agora dá uma olhada nesse verbinho aqui, ó. Ele é o chamado verbo transitivo direto e indireto. Este camaradinha aqui, ó, ele também pode ser chamado de verbo bitransitivo. É a mesma coisa. E por que é importante saber isso? Porque, de repentemente, numa questão, ao invés de o avaliador pedir um verbo transitivo direto e indireto, ele coloca lá verbo bitransitivo. Muitos candidatos não vão entender, vão pensar, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi esse nome. Mas nada mais é do que um verbo transitivo direto e indireto que vai pedir dois complementos. Então imagina eu chegando para você e falando assim, ó, Sidney deu. Eu tenho certeza que você não vai dizer, né? Ah, bem que eu desconfiava. Pelo amor de Deus, você é meu parceiro, né? Você vai me perguntar o quê? Eu vou dizer, ó, flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai perguntar para quem? Para Clara. Aí sim você vai ficar satisfeito. Então isso mostra que esse verbo é o chamado verbo bitransitivo, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. Obrigatoriamente ele vai pedir dois complementos. Um complemento sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto, e um outro complemento com preposição, que a gente vai chamar de objeto indireto. Detalhe importante, não importa a ordem, tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que eu não posso ter aqui? Dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome especificamente do verbo é transitivo direto e indireto. Então, resumo da ópera. Vamos lá. Olha aqui a dinâmica. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o que? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então isso só confirma de fato que o verbo transitivo direto pede apenas um complemento. Só que é um complemento sem preposição, que a gente vai chamar de objeto direto. Agora, quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. E isso demonstra que o verbo transitivo indireto também vai pedir o quê? Apenas um complemento, só que agora é um complemento com preposição. Agora aqui, ó, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e ainda assim você me perguntou para quem? Então, só depois que eu disse para Clara é que você se deu por satisfeito. Então, neste momento, mostra que o verbo transitivo direto e indireto, ele exige obrigatoriamente dois complementos. Tem que ter um sem preposição e um outro com preposição. Agora, numa prova, o que pode aparecer que é a mesma coisa, mas um jeitinho diferente de falar? O avaliador do Sebrasp, por exemplo, adora chamar o objeto direto de complemento direto. Adora chamar o objeto indireto de complemento indireto. Então eu tenho que saber que existem essas possibilidades. E aí vamos ampliar o leque de possibilidades de exigência de um avaliador. Se o camarada destaca um elemento e diz que aquele elemento completa o sentido de um verbo, ou então que ele complementa o sentido de um verbo, ou simplesmente que aquele termo destacado é um complemento verbal, você viu que eu utilizei três formas diferentes para falar da mesma coisa. Completa o sentido do verbo, complementa o sentido do verbo, ou simplesmente é um complemento verbal. Obrigatoriamente, ele está falando de um objeto, seja ele direto ou indireto. Se for qualquer outra estrutura, já não é mais o que a gente chama de complemento verbal, tranquilo? E aí, continuando aqui a nossa pegada, olha só quem vai aparecer aqui na nossa vida. O verbo intransitivo. Olha só a observação sobre ele. Teoricamente, os verbos intransitivos possuem sentido completo, mas podem pedir complemento adverbial, como diz o gramático Rocha Lima. E aí vamos entender isso aqui com calma. Se eu chegar para você do nada, aqui ó, só com sujeito e verbo, os pássaros voam. Lembra que eu disse, ó, Sidney comprou? Aí você me perguntou o quê? Sidney precisa? Você me perguntou de quê? Beleza. E se eu chegar para você do nada e falar assim, ó, os pássaros voam? Por um acaso, você vai me perguntar alguma coisa?
Você vai perguntar, ah, mas é de asa delta ou de parapente? Claro que não, porque o contexto permite a compreensão completa do verbo. Toda vez que a gente usa a linguagem remete a significado e significante. O que isso, no fim das contas, quer dizer? Que ao utilizarmos a linguagem, nós estamos o tempo todo criando pequenas imagens na nossa mente, pequenos filmes. Então, quando eu digo os pássaros voam, em milésimos de segundos, em átomos de segundos, passa a imagem dos pássaros voando na tua cabeça. Você pode até não se dar conta disso, mas passa. É muito rápido. E aí, neste momento, o que você entende? A ação manifestada, ó, de voar. Portanto, este verbo aqui possui sentido completo e nós vamos classificá-lo como verbo intransitivo. Aí tem gente que fala assim para mim, Sidoca, se a frase fosse só os pássaros voam, aí eu ia matar tranquilamente, porque, pô, não tem nada ali depois do verbo, eu ia saber que o verbo é intransitivo. Mas o fato de ter aparecido uma palavrinha depois ali, o tal do rapidamente, isso é que me deixou desconfortável, né? Eu estranhei, eu não consegui, Sidoca. Eu olhei ali e falei assim, pô, tem algum complemento, como é que eu vou classificar então esse verbo agora? Calma, devagar com a dor. Lembra que a gente fez um sistema SVC, em que você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito, e o resto é o complemento? Pois bem, aqui a gente já tem o verbo e o sujeito, bem identificados. Voam é a forma verbal. E quem é que voa? Os pássaros é o sujeito. E o rapidamente é aquilo que restou, ou seja, o complemento, um possível complemento. Agora, que tipo de complemento a gente tem aqui? A gente pensa naquela tríade de possibilidade. Então, pensa comigo aí, ó. Rapidamente, por um acaso, funciona como objeto? Não. Por um acaso, funciona como característica? Não. Rapidamente é uma circunstância de modo. Então, se aqui é uma circunstância de modo, é o que a gente chama de adjunto adverbial de modo. E isso só comprova que o verbo é o quê? Intransitivo. Até porque nós vimos, se o complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o complemento é um adjunto adverbial, é uma circunstância, o verbo é intransitivo. E somente se o complemento for uma característica, ou seja, um predicativo, aí o verbo é de quê? De ligação. Essa é a dinâmica. Agora, olha a próxima frase aqui, ó. O idoso morreu de fome. Essa aqui é um tanto quanto mais perigosa. Eu chego para você com sujeito e verbo apenas e digo assim, ó, o idoso morreu. Você vai entender o que eu disse? Claro que vai. Mas nesse momento a galera pira. Por quê? Porque o cara vai falar assim, quem morre, morre de alguma coisa, Sidney. E aí o avaliador espertamente faz o que na prova? O avaliador espertamente coloca como verbo transitivo indireto e o de fome como objeto indireto. Aí qual é o raciocínio do candidato? Pô, faz sentido. Quem morre, morre de alguma coisa, está pedindo a preposição, é objeto indireto. Só que aí, peraí, quem morre, não morre de alguma coisa. Quem morre, morre. Aí você vai falar, não, pô, você tá louco, Sidney? É claro que quem morre, morre de alguma coisa. Pô, vai ser o quê? A Dona Redonda de Saramandá explode do nada? Não. Então, tá pedindo preposição. Não tá pedindo preposição. Entenda, quando eu digo que o idoso morreu, é ou não é o suficiente para eu saber que ele não está mais vivo? Eu vou encontrá-lo amanhã num boteco bebendo cerveja? Não. Então, a ação manifestada de morrer foi compreendida. Portanto, este verbo tem sentido completo. E eu vou classificá-lo, olha aqui, ó, como verbo intransitivo. Se eu só dissesse o idoso morreu, já seria o suficiente para eu dizer que o verbo é intransitivo.
Ah, mas apareceu esse de fome Olá, meus aí, ó. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.